Então, uma boa noite oficial para todos e todas que estão aqui nessa aula. Meu nome é Sander Neves, eu vou estar junto de vocês nessa disciplina de comunicação e expressão. É um prazer trabalhar com vocês nessa disciplina. Desculpa, essa aula era para ter até acontecido antes, mas ainda estava na definição de qual professor que atuar na disciplina, e eu fiquei muito feliz de ser indicado para essa disciplina, né? Até um pouco pela minha formação, né? Eu sou formado em comunicação social, jornalismo, sou formado em comunicação social, publicidade, meu mestrado é em teologia e meu doutorado é em comunicação, né? Então, uma disciplina que eu vivo profissionalmente dos temas que estão nessa disciplina há pelo menos 25 anos, né? Então, eu espero contribuir para vocês um pouco, né, nesse período que a gente vai estar junto. Eu até dentro da sala, né, eu até abri a sala aqui para mostrar para vocês. Dentro, como a gente está nessa disciplina uma disciplina de comunicação, eu até abri aqui para vocês, né, um fórum onde eu coloquei a minha apresentação, coloquei o convite para essa aula, depois eu vou colocar a gravação. Também vou colocar a gravação aqui nas aulas ao vivo, né? Também vou colocar aqui depois a gravação dessa aula, para vocês terem informação. E vocês podem fazer contato comigo, vocês podem aproveitar para fazer o contato comigo sempre que vocês quiserem, né? Na capa aqui tem meu nome, né? E quando você clica no meu nome, você pode vir aqui e me mandar uma mensagem, que é esse chatzinho que a gente tem aqui, né? Se vocês quiserem mandar mensagem pelo chat, vocês podem me mandar, e se vocês quiserem também mandar pelo fórum de dúvidas, vocês podem mandar, e tem aqui também meu e-mail, né? Se vocês quiserem mandar meu e-mail, meu e-mail está aqui. Meu e-mail está aqui também. Então, vocês têm três formas diferentes de, de entrar em contato comigo, podem ficar à vontade. Inclusive, no meu e-mail, salvo aqui meu WhatsApp, tá vendo? Se vocês quiserem fazer contato comigo pelo WhatsApp, vocês podem fazer também. Ou seja, eu deixo para os alunos, assim, para os alunos uma diversidade de possibilidades de comunicação. Cada um gosta de se comunicar de um jeito, cada um prefere se comunicar da forma que mais convém, né? Mas vocês podem escolher, tá? O mais importante é vocês sempre terem contato comigo, seja por dúvidas técnicas, dúvidas acadêmicas, o que for necessário, vocês podem contar comigo, tá bom? Para essa aula, eu preparei uma aula, eu imagino que deva ser 40 minutos, no máximo uma hora, que é um tempo que eu acho razoável para ficar diante da tela tendo uma aula, né? Se passar um pouco ou vendo menor, eu acho que eu só um pouco desse tempo, tá? Mas depois, para quem não puder ficar todo o tempo, vocês ainda vão ter chance de assistir a gravação depois. Para direcionar o meu, a minha reflexão, eu fiz uns slides. Esses slides eu também vou compartilhar com vocês, né? Dentro lá da sala, né? É, que é só para direcionar a reflexão. Vou apresentar aqui o slide. A gente pode combinar o seguinte: não precisa, vocês não precisam esperar terminar toda a reflexão de todos os slides para vocês fazerem comentários, para vocês discordarem, concordarem, darem opinião, né? Eu gosto muito disso, acho que essas aulas ao vivo em boa servem para isso, né? Para a gente conseguir trocar ideias, né? Trocar informações. No ensino superior é muito claro para mim que não precisamos concordar com tudo que está sendo dito. Tem eventos, por exemplo, que a gente participa são chamados de mesa redonda. Nessa mesa redonda, a gente pode ter dois profissionais que são especialistas na área e pensam completamente, de uma forma completamente diferente sobre o tema que está sendo debatido no evento. Tá? Então, eu não estou aqui para. Não sou o dono da verdade. Se vocês quiserem, no decorrer, abrir o microfone, me chamar e a gente conversar, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Então, a princípio, deixe-me compartilhar aqui com vocês os slides. Aqui, pronto, aqui.
O que eu fiz? Eu peguei um grande apanhado, assim, né? Eu fui em alguns tópicos lá da disciplina, em algumas unidades de aprendizagem da disciplina, e fui fazendo um apanhado, fiz um apanhado também com questões com a sociedade, né? Porque eu acho que quanto mais aplicabilidade a gente vê sobre aquilo que a gente está estudando, né, eu acho mais fácil de aprender. Né? Quando a gente está estudando uma disciplina prática, isso fica claro, né? Sei lá, você está um aluno de fisioterapia, está estudando anatomia palpatória, você vai treinar palpando, né? Se você é um estudante de, sei lá, de biomedicina e você precisa fazer um uso de algum microscópio, você vai estar usando. Nas disciplinas práticas é mais fácil, né, para a gente enxergar a aplicabilidade prática. Bom, na teoria, eu também procuro trazer para a gente ver, dentro da sociedade, o que a gente pode enxergar como aplicar aquilo que eu estou estudando na teoria. Tá? Então, vamos lá no decorrer dessa aula, eu espero mostrar para vocês que eu penso, né? A primeira coisa é que o ser humano ele foi feito para ser um comunicólogo por natureza. Todos nós fomos criados para sermos comunicólogos. O ser humano, a comunicação, inclusive, ela é fundamental, a forma que a gente se comunica, ela é fundamental para nos diferenciar dos demais animais, né? E como assim, Sônia, essa questão de nos diferenciar dos demais animais? Que a comunicação ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Fundamental. Né? Nós estamos em um processo contínuo de evolução por causa da comunicação. É isso que a gente está fazendo, isso que a gente estuda, o ensino superior, os estudos, a escola, a universidade, ela só consegue ajudar no desenvolvimento da sociedade pela comunicação. Né? Então, a comunicação é fundamental para o desenvolvimento humano e ela é fundamental para nos desenvolvermos como pessoas e como profissionais. Lá na frente, mais à frente nessa aula, eu vou falar um pouco especificamente até da comunicação na academia, seja oral, seja verbal. Acho que é muito legal algumas dicas, eu coloquei algumas dicas para vocês. Desde já, eu quero, também coloquei umas dicas de redes sociais, né? Sobre a clareza das comunicações, como que pode ser claro, né? Quais as dicas que eu tenho para trazer, que eu trouxe para vocês se comunicarem de uma maneira bem clara, tá? E como que eu utilizo a comunicação para desenvolver o conhecimento sobre determinada área. Tá? Então, isso aqui é um apanhado do que a gente vai ter nessa aula. A primeira coisa para a gente estudar sobre comunicação, né, é o que é comunicação. O que é se comunicar? A comunicação é a transmissão e criação de significados. Né? E não adianta nada a gente não saber sobre o que a gente está se comunicando. Eu trouxe aqui, eu dou um ponto para quem souber dizer o que é isso aqui do lado. Vamos lá. Quem sabe? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Vamos lá. Quem sabe me dizer o que é isso aqui? Quem sabe, gente? Boa noite. Você Boa pergunta noite. o termo de cada sigla? O que é? Pode ser no geral. O que é isso aqui no geral? A representação, como é que eu te digo? Nós temos alfa, beta, alguns ali eu já esqueci, ômega. Só de olhar eu E consigo ver, entender algum. alfabeto. Isso é o alfabeto grego. Muito bem. Vocês estão melhor do que vocês estudaram o alfabeto grego em algum momento da vida. Achei que ninguém ia Sim, saber. algumas coisas dá para a gente entender. Muito bom, muito bom. Isso mesmo que eu queria mostrar, assim, né? Eu e a maioria, e eu acho que a maioria do que está aqui, a gente não sabia muito bem o que é isso, e outras pessoas sabiam. Então, o início do princípio da comunicação, da boa comunicação, é a gente entender aquilo que está sendo comunicado. Né? A gente entender aquilo que está sendo comunicado.
Tá? Então, isso é super importante. E eu trago dicas para a gente também lá na frente para falar sobre isso. E aqui a gente tem um fluxo de comunicação, né? Que é o emissor, a mensagem, o canal que a gente vai se utilizar e o receptor. Vamos pegar um exemplo de uma sala virtual lá, que eu mostrei para vocês. Vocês vão poder emitir uma mensagem para mim, vocês, como emissores, vocês vão emitir o canal, vocês podem escolher qual canal, vocês querem o chat, vocês querem o fórum, vocês querem o WhatsApp, vocês querem o e-mail, e eu vou receber a mensagem. Então, essa é a linha normal e mais comum de comunicação, o que a gente tem entre os seres humanos, tá? E aqui, tal, não é apenas falar, não é apenas escrever, é você ser compreendido. Se pegar aqui, pegarmos essas letras aqui do alfabeto grego e escrever uma frase do alfabeto grego assim, certamente eu não saberei traduzir. Então, essa comunicação, para mim, não serve para nada. Tá? Mas eu tenho uma dica, já que a gente está falando de língua estrangeira, né? Tá cada vez mais fácil, né, gente, a gente conseguir traduzir, né? A gente traduzir artigos. Eu gosto muito de traduzir artigos em outras línguas para ler. Por mais esforço que a gente empreenda aqui no Brasil no ensino superior, a gente ainda, em vários momentos, a gente ainda não alcançou a profundidade do conhecimento científico de outras instituições de ensino pelo mundo. Né? O ensino superior é muito mais recente aqui no Brasil do que grande parte da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, eu uso muito o tradutor do Google, né? No YouTube também tem... Peraí, deixa eu ver se alguém tem alguma coisa. Pode falar, Maria Clara. Diga. Professor, me desculpe interromper, mas tem alguns alunos dizendo que o sistema ele caiu e não está conseguindo entrar na aula. Menina, não precisa, pode passar aqui, ó, não precisa de entrar no sistema, não. As minhas aulas, não sei se eu posso falar isso para vocês. Se vocês falarem um dia que eu falei isso, eu vou falar que é mentira. Pior, tá gravado, né? Mas as minhas aulas eu deixo aberto. Eu não preciso de entrar necessariamente no sistema para participar, não. Só mandar esse link aí para eles e falar para eles entrarem que eles conseguem, tá bom? Obrigado, viu? Ter avisado, tá? Só pedir para entrar no link aí. Vamos lá. Aqui, aí, ou seja, eu tenho muitas referências, né, algumas coisas que eu estudo, que eu acho que no Brasil ainda não está avançado o suficiente. Né? Eu estudo até para coisas profissionais e pessoais. Né? Eu estudo, por exemplo, sobre autismo, né? Meu filho é autista, e a boa parte dos artigos que eu leio sobre autismo são artigos em inglês. Eu não tenho, assim, não está, no meu ponto de vista, né? Não está avançado ainda para a forma que está lá nos Estados Unidos, esse tipo de tempo. Então, eu uso bastante. E até em vídeo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. No meu... Eu tenho... Deixa eu tentar procurar. No próprio YouTube, né? Ele nos dá algumas possibilidades, né? Deixa eu pensar no tema aqui. Vou só colocar aqui rapidinho, tá, gente? Só para ver se eu consigo assim, mostrar para vocês. E no YouTube também tem, ó. A legenda está desligada. Mas é aqui, ó. Peraí. Mas é aqui, tá vendo? No YouTube, deixa eu aumentar aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui para vocês. O vídeo que tem tradutor, né? Se você está querendo ver um vídeo em inglês, né? A maioria dos vídeos aqui é porque é uma música agora e essa música não tem. Mas geralmente, quando é uma palestra, quando é algum evento assim lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em algum no Japão, tem aqui a tradução em boa medida você. Aqui a gente pode escolher a tradução, deixa eu ver. Vou tentar.
Aqui. Vamos ver se esse aqui também não tem legenda, porque ele já tem a legenda descrita, né? Ele já tem a legenda. Mas é assim, você entra aqui na legenda, na parte da legenda, e nessa parte da legenda você escolhe de que para que você quer traduzir. Tá bom? Mas tem aqui no YouTube aqui também, não sei se vocês já sabiam, mas fica aqui como dica para vocês. Tá? Vamos continuar. Aí tem aqui a comunicação verbal, não verbal e a comunicação mista. Lá na frente eu vou dar uns exemplos melhores em relação ao que é isso. Aqui, opa, deixa eu voltar aqui, faltou. O que é, como falamos, é o definidor da nossa... Que e como falamos é o definidor de como a pessoa vai nos interpretar. Né? Inclusive, em alguns momentos, a nossa entonação de voz, a forma que a gente fala, ela pode dar diferentes significados. Né? Ela tem diferentes significados, né? O tom, a rapidez, né? Então, é importante que a gente tenha clareza disso. Né? Aqui tá, vamos lá, vamos começar pelas dicas. Né? Elementos da boa comunicação. A primeira coisa é clareza nas ideias. Né? É muito importante quando você for se comunicar com alguma pessoa ou com várias pessoas que você seja claro, que você tenha conhecimento daquilo que está sendo dito. Né? Bom, mais uma pergunta aqui. Ó. Quem sabe o que é o significado da palavra pedante? Essa palavra aqui, vou escrever aqui no chat. Ó, vai acabar o tempo. Sua resposta foi jóia, cara. Foi muito jóia. Pode falar. Vamos lá, Ótica Central, fazer propaganda para essa ótica aí. Ótica Central, vamos lá. De onde que é essa Ótica Central? Nunca ouviu falar? Muito boas essas respostas que vocês estão dando. O Ótica Central quer falar, ou será que foi sem querer? Levantou a mão? Ou não? Sem querer? Não? Eu vou seguir aqui então, tá? Depois se você quiser, você abre. Pedante. Pedante. O que a palavra pedante significa? Eu estou falando, se vocês buscarem o significado da palavra pedante, por isso que vocês vão entender por que eu gostei muito das respostas. Nunca ouvi, eu também não sei, também não, como é a palavra. Todas essas respostas que vocês colocaram aqui no chat, elas me deixam muito feliz, porque vocês não são pedantes. Eu vou seguir a palestra, eu vou deixar vocês curiosos, ou até vocês entrarem aí no Google para ver o significado da palavra pedante. Mas eu gostei eu gostei de vocês disserem, quando você, isso é muito importante, né? A gente, quando não sabe de algo, a gente não fingir que sabe de algo, né? Então isso é muito legal o que vocês fizeram. Ninguém sabe de tudo. Eu nunca, dou aula mais de 20 anos, eu nunca tive vergonha, nem quando eu era novo, bem mais novo, aliás, né? De quando alguém me perguntava alguma coisa, eu não sabia, eu falava, não sei, vou procurar, e quando eu aprender, eu te falo. Quando eu souber, né, eu sempre achei mais fácil e mais honesto, né, nas relações que eu tive com os alunos até hoje, de falar que eu não sabia, porque ficar inventando, tentando enrolar, né? Então, tá. Clareza das ideias, outra organização dos pensamentos, né? Tudo tem um início, meio e um fim. Né? Quando a gente tem uma lógica de raciocínio, e ela conta muito no processo de entendimento daquilo que está sendo dito. Né? Por exemplo, eu uso esses slides, né? Tem gente que fala que é coisa antiga, né? Mas como eu tenho 50 anos, então eu sou antigo, né? Mas eu uso esses slides exatamente para eu não me perder, né? Você já deve ter notado, eu vou fazendo conexões com as coisas, né? Que é o que se chama de inferências, né? Outra palavra. Inferências, você sabe o que é inferências? Eu vou criando
fazendo inferência, né? Fazendo conexões entre as coisas que vêm à minha mente durante o tempo que eu estou falando, então eu preciso dos slides para organizar, senão uma aula de 1 hora que eu daria aqui, ela seria uma aula de 3, 4, 5 horas, né? Então, eu uso muito os slides para a organização do meu pensamento, apesar de eu fugir de vez em quando dessa organização de pensamentos. O uso adequado da linguagem, né? Não adianta nada, por exemplo, eu começar a usar um monte de termos que, por exemplo, eu venho da área da comunicação, né? Eu sou proveniente da comunicação, também me formei em História, né? Também me formei, esqueci de falar para vocês, eu me formei também em História, me formei em Educação Física e atualmente eu estou fazendo Pedagogia. Eu gosto de estudar. Gosto de estudar. Então, se eu começar a usar, aqui a gente tem cursos de diferentes cursos, se eu começar a usar uma linguagem inadequada para eu pegar uma linguagem de comunicação e falar assim para vocês, é importante que na comunicação escrita você abra o modelo LEAD. Vai ser LEAD. O que é LEAD? Né? LEAD é uma palavra que é muito usada dentro do jornalismo. Pode ser que eu imagino que a maioria de vocês não saiba o que é o LEAD. Ou então, se eu uso a linguagem publicitária, falo assim, para fazer um texto para apresentar em determinado projeto integrador de vocês vão ter que fazer um brief. Vocês vão ter que brifar. Né? Esses termos técnicos, de nada adianta esses termos técnicos, vai depender do público que você tiver trabalhando. Né? A capacidade da escrita, uma coisa é certa, gente, só escreve bem quem lê. Né? Eu tenho ficado muito preocupado, né? Tem saído, né, pesquisas, né? Há controvérsias, tá? Mas tem saído pesquisas muito seguras que a capacidade cognitiva do ser humano ela está sendo reduzida. Nós estamos encontrando dificuldade sempre, desde que foi emitido o nosso QI, né? O nosso QI estava aumentando. E essa foi a primeira geração que o QI, ao invés de aumentar, diminuiu. Né? E qual que é a maior hipótese disso? Né? Que o cérebro, o nosso cérebro, né? Individualmente falando e socialmente falando, né? Tanto no individual, tanto na sociologia quanto na antropologia. É importante ver isso. O cérebro, ele trabalha, ele se desenvolve com a nossa dedicação. Então, se antes a gente precisava de ler um livro de 300 páginas para entender quais são os elementos de uma boa comunicação, né? Na época que eu estudei, no ano passado, há 25 anos atrás, quando eu fiz meus 2 cursos de comunicação, eu tive que ler livros para saber elementos da boa comunicação. Hoje, você entra lá na internet e escreve assim, quais são os elementos de uma boa comunicação. Em 30 segundos, menos, a inteligência artificial te dá a resposta. Com isso, o nosso cérebro isso vai exigir menos esforço do nosso cérebro. Exigindo menos esforço do nosso cérebro, obviamente que a gente vai ter deficiências na hora de aprofundar e de fazer uma reflexão crítica em relação àquilo. Então, fica aqui uma dica de uma boa comunicação, é ler. Não caiam na armadilha de achar que a inteligência artificial vai te ajudar a ser uma pessoa melhor e ser um profissional melhor. Você vai saber ali, você vai ter a resposta, mas você não vai aprender. São 2 coisas completamente distintas. Você tem a resposta de uma coisa e você não vai aprender. Tá? E a outra coisa é falar e ouvir bem, né? Também, a leitura que vai te ajudar a falar bem. E outra coisa é ouvir. Uma das coisas que eu reparo que tem muito hoje na sociedade, assim, né? É que quando a gente está conversando com algumas pessoas, muitas vezes a gente
se abstrai do que a pessoa está falando para já pensar numa resposta para aquela pessoa. Principalmente se for um momento de divergência, né? Se for um momento que você está no debate, né? Numa reflexão onde tem diferentes pontos, né? Você já está pensando na resposta sem pensar no que a pessoa está dizendo, né? Eu gosto muito de escutar o que as pessoas estão falando assim, eu acho muito legal. Eu aprendo muito com os alunos, aprendo com os colegas, aprendo com a equipe que eu gerencio aqui hoje na DOC, né? Sempre aprendi, sempre gostei muito de aprender. Então, eu escuto muitas pessoas. Isso não quer dizer que eu devo concordar com a pessoa, né? São duas coisas completamente distintas. Né? Mas eu acho que a discordância faz parte do crescimento do ser humano e que se a gente souber como discordar, né? Se discordar de maneira ética, de maneira educada, né? Discordar no momento adequado, né? Eu acho que faz parte sem expor a pessoa, né? Eu acho que isso faz parte das relações humanas, né? Ninguém precisa concordar sempre com o que está sendo dito. Bom, vocês concordam? Vamos lá, barreiras da comunicação. Então, aí lá. Barreira, qual que é a principal barreira de comunicação? Uma das principais barreiras é a falta de atenção do receptor. Até falei um pouco disso atrás aqui. Eu posso apostar, eu já dou aula à distância muito, desde a pandemia eu estou dando aula à distância lá. Eu posso apostar e tem um monte de gente que dá umas carinhas aí. Umas carinhas aqui nessa aula ao vivo, que não estão prestando atenção no que eu estou falando. Posso apostar isso. E por que isso? Porque muitas vezes a gente está fazendo outras coisas enquanto deveríamos estar fazendo outras coisas. Por exemplo, nesse momento, a gente poderia estar. A gente está fazendo outras coisas e está prestando atenção na aula. E ele tem uma outra pesquisa científica que fala que as meninas são melhores que os meninos, isso. Sabia que as meninas, eu concordo, eu sempre achei as meninas mais inteligentes que os meninos, e eu tenho propriedade para falar isso, eu posso falar isso, porque eu vejo isso no meu cotidiano, desde que eu me entendo por gente. As meninas que têm uma atenção, esqueci o termo técnico disso, as meninas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, e os meninos são mais focados e fazem uma coisa ao mesmo tempo, né? Mas o que a gente precisa pensar quais os momentos que a gente deve se dedicar para determinados tipos de coisa. Não, lá na frente acho que eu vou falar de redes sociais, porque me incomoda muito algumas coisas das redes sociais e eu quero falar para vocês mais à frente. Linguagem inadequada. Não, peraí, deixa eu colocar, senão eu passo vergonha. Linguagem inadequada. Então, linguagem inadequada ao público, né? Eu não vou dar, sei lá, vou dar uma aula de história para alunos da quarta série, eu não vou ficar usando termos para alunos de quarta série que não pode ser usado. Ou então eu vou, sei lá, eu faço enfermagem ou biomedicina, vou dar uma palestra no colégio, eu não vou ficar usando expressões técnicas da biomedicina, da enfermagem, da fisioterapia, sei lá, de algum curso que eu faça, eu não vou ficar falando expressões para alguém no ensino médio, né? Não faz sentido algum isso, tá bom? Informações confusas e incompletas, né? É importante que a gente sempre tentar ser empático, né? A empatia ela é fundamental nas relações entre seres humanos, sempre se colocar no lugar do outro para saber assim, o que é que essa pessoa vai entender disso, e não partir do pressuposto que o que é simples para você é simples para quem você está falando. Nem todo mundo tem um conhecimento que você acha que é simples. Isso é muito importante mesmo. Na dúvida, sempre pergunte. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem alguma dúvida em relação ao que eu estou dizendo? Você tem a liberdade de levantar a mão, de me interromper sempre que for necessário para fazer a pergunta do que eu estou falando. Tá? É muito importante que vocês tenham isso em mente, principalmente com quem faz ensino superior. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei, acho que estava em 15, 18 ou 20%, não me lembro de cabeça, tá?
apenas uma fatia mínima de brasileiros fazem ensino superior. E dentro daquela fatia mínima de brasileiros, a gente tem, que fazem ensino superior, a gente tem as fatias de dezenas de cursos superiores que a gente tem. Ou seja, um país de 200 milhões de habitantes, é isso, né? Eu acho que o Brasil tem 200 milhões. Eu posso estar desatualizado. Mas vamos supor que tem 200 milhões de habitantes. A fatia de quem é formado, sei lá, em fonoaudiologia é mínima. A fatia de quem tem 200 milhões, então você fica usando termos técnicos de fonoaudiologia e fazendo explicações, né, para outra pessoa, que às vezes não está confuso para você, mas está confuso para outra pessoa. Então, você pode ter uma barreira de comunicação quando a gente fala disso, tá? E, por fim, interpretações diferentes da mensagem, né? Isso é fato, né, gente? Se a gente não tiver muito claro, né, muito explícito o que a gente está falando, pode ser que as pessoas entenderão as mensagens de maneira diferente, que é assim que funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro funciona da seguinte forma: tudo que eu falar para vocês, o que eu estou falando para vocês nesse momento, o seu cérebro, inevitavelmente, começa a fazer conexões com as coisas que você já viveu, ou com as coisas que você quer viver. Inevitavelmente. Se você está em uma aula, nessa aula você está se conectando, está sendo dito, você está se conectando com o passado e com o futuro. Né? Você está se conectando automaticamente com isso. E nós, seres humanos, interpretamos as mensagens que são passadas para a gente de forma diferente. Por quê? Porque nós temos passados completamente diferentes um do outro. Não existe ninguém, nem irmãos gêmeos que viveram na mesma casa o tempo inteiro e que estudam o mesmo tempo, terão as mesmas ideias. Né? É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Eu gosto de usar muito o exemplo do Enem. Né? O Enem ele acontece todo ano, né? Aquele exame de ensino médio que os alunos fazem, né? Milhares de pessoas no Brasil fazem o Enem. A redação tem o mesmo tema, nenhuma redação é igual. Por que nenhuma redação é igual se tem o mesmo tema? E são milhares de pessoas fazendo simultaneamente uma prova. Porque todo mundo vê o mundo de maneira diferente. Nós somos indivíduos. Tá? E o futuro, Sandra? Você falou o futuro também. O futuro também. Nem todo mundo tem a mesma pretensão ao fazer um ensino superior. E vocês, se não notaram ainda, vocês notarão que vocês vão gostar mais de uma disciplina do que de outra, mais de uma área do que de outra. Né? Por que isso? Porque eu quero fazer coisa diferente. Todo curso de ensino superior, ele possui N possibilidades de trabalhos para cada profissional. Então, obviamente, que vocês vão escolher coisa diferente do que você está do seu lado. Tá? Então, é isso. Como comunicação no ambiente acadêmico. O que é especificamente sobre o acadêmico? A primeira dica que eu tenho aqui para dar para vocês é vocês participarem de todos os eventos. Eu gostava, né, de participar de eventos, eu gostava, inclusive, de viajar para participar de eventos fora da cidade onde eu estudei, né? Por que eu acho legal a participação de eventos? Que, primeiro, que você vai entrar em contato com diferentes profissionais, seja da sua área ou de outra área, né? Ou de áreas transversais, né? Então, a participação de eventos é fundamental. E você começa a ter visões diferentes a partir de eventos. Vocês têm visões diferentes a partir de eventos. Você pode mudar de ideia. Né? Você não precisa de ter sempre a mesma ideia. Inclusive, eu acho isso um ponto legal, até de humildade. Assim, eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Não tem problema algum nisso. Você não precisa de ficar cometendo o mesmo erro, né? Porque você vai mudar. Você profissionalmente vai mudar. Seja porque seu pensamento mudou, seja porque as técnicas, né, de alguma intervenção que você vai fazer em algum, sei lá, algum paciente ou em alguém que está adquirindo seu serviço, né? As técnicas podem mudar, então você não precisa necessariamente ficar pensando sempre do mesmo jeito, tá bom? E os eventos são legais para isso.
A elaboração de trabalhos acadêmicos, uma das coisas que eu acho que ajuda bastante também é isso, né? É que você não só ler trabalhos acadêmicos, como você produzir textos científicos, né? Você pegar lá as regras da BNT. Eu lembro a primeira vez que eu li as regras da BNT, assim, né? Aí eu fui, não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar? A regra da BNT? A regra da BNT é a regra que diz como que vai ser a formatação de um trabalho científico, né? Aí no início, assim, a primeira vez que eu vi, eu pensei, nossa, que chato isso aqui, né? Eu acho que falei, nossa, tem que ficar seguindo essas regras. Aí depois eu parei para pensar, né? A partir de uma aula, o professor me ensinou, né? Que ele está me ensinando as regras da BNT no quadro, né? E eu sempre gostei de ser sincero, assim, né? E sempre gostei de falar o que eu pensava, né? Eu fiz meu ensino superior de uma maneira bem tensa, assim, né? Meus cursos de ensino superior de uma maneira bem tensa, meu mestrado, meu doutorado, de uma maneira bem tensa mesmo. Se eu não tiver o propósito de estudar como eu imagino que deva ser, para aprender, eu nem estudo, vou fazer outra coisa. Meu tempo é muito precioso para eu ficar fingindo que estou aprendendo. Né? Aí eu cheguei para o professor e falei para ele assim, nossa, esse negócio é chato, né? Esse negócio de regras da BNT, né? 3 centímetros aqui, 2 ali, espaço, sei lá o quê. Aí ele, com 2 frases, né? Com algumas frases, ele me convenceu. Ele falou assim, Sandra, imagina o seguinte, temos aqui 35 alunos dentro dessa sala. Imagina se vocês entregassem o trabalho científico para mim, cada um do seu jeito. Um com a cor, a letra com a fonte azul, outra com a letra com a fonte 15, outra com sei lá o quê. Imagina a bagunça, como que a gente organiza isso? Aí eu, com a regra da BNT. Aí eu nunca mais achei a regra da BNT chata, assim. Eu falei assim, pô, então é por isso que tem a regra. E a regra da BNT, ela vai além, né, da questão da, da forma da escrita, né? Ela mostra, por exemplo, como você vai pegar um autor de outro livro, de outro artigo, de uma música, de um vídeo, de uma partitura de música, de uma outra pesquisa, né? Como que você pega parte do que alguém que veio antes de você já descobriu em pesquisas anteriores e coloca dentro de um texto seu sem plagiar, sem roubar a ideia da outra pessoa. Então, vai para muito além disso. Depois que eu entendi isso, eu fiquei até com vergonha da minha pergunta. Mas no início pode ser que vocês achem um pouco chato, mas é legal, é importante. Apresentações orais, né? Eu vou trazer dicas mais na frente, né? É muito importante você. Tem gente que treina diante do espelho, né? Eu nunca fui bom de treinar diante do espelho, eu venho da área da comunicação, então sempre achei muito fácil de comunicar, mas o seu nível de comunicação, a forma de você desenvolver o seu nível de comunicação oral depende muito do seu perfil de profissional e do seu perfil pessoal. Só cuidado com as divagações, né? Eu acho que principalmente quando a gente está falando aqui do ambiente acadêmico, né? Sempre quando você divaga muito, você fala em 30 frases aquilo que você podia falar em uma, você escreve em 50 linhas aquilo que você podia escrever em 2, você mais atrapalha do que ajuda a pessoa a entender, tá? O relacionamento com os professores, né? Eu falei aqui com vocês, no meu ensino superior, eu dei trabalho para meus professores, eu confesso dele também. Dei muito trabalho. O que eu não sabia, eu perguntava mesmo. Eu não entendi. Uma das frases que eu talvez mais tenha falado, né, durante o meu ensino superior, não entendi. Pode explicar melhor? Tinha problema nenhum em confessar que eu não tinha entendido. Né? Mas eu pagava caro, para mim era caro, não sei se para todo mundo que estudou comigo era caro. Então, eu nunca faltei aula, nunca precisei faltar aula. Então, eu sempre tinha muita relação com os professores. Levava coisas externas. Eu sempre estudei mais do que era dado dentro da sala de aula. Eu sempre gostei disso, eu acho legal isso. Porque todo mundo recebe o mesmo conteúdo ali na sala de aula. Eu não queria ter um conhecimento estratificado igual todo mundo. Eu fui fazer. E uma das coisas que eu fui fazer é projetar
ser professor. Né? Então, meu relacionamento com os professores era tão bom, tão bom, tão bom, que o coordenador do curso, eu mexi, tanto sabe, o coordenador do curso que eu fiz, eu morava em Minas Gerais, o coordenador do curso que eu fiz no Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul, ele me convidou, depois que ele foi para lá, para mudar de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul, onde eu tive o meu primeiro emprego, depois de me formar em comunicação social lá em Porto Alegre, saí do interior de Minas, fui para a capital do Rio Grande do Sul, a convite de um cara que era meu professor quando eu fiz a faculdade. Ou seja, é muito importante essa rede que você criar com o professor e com os colegas, né? Com os seus colegas de sala de aula, né? O colega que senta do seu lado pode ser um colega que você vai abrir uma clínica com ele, pode ser um colega que você vai abrir uma empresa com ele, pode ser um colega que você vai abrir uma consultoria com ele. Então, nunca trate mal as pessoas, não só porque é seu colega, né? Mas nunca trate mal uma pessoa, porque você nunca sabe o que lhe reserva o futuro ao lado dessa pessoa. Né? Bom, fica aí, dicas. Vamos lá, dicas para comunicação oral. Primeira coisa, organize as ideias antes de falar, né? Para você não ficar falando, né? Que é um pouco dos slides, são um exemplo do que para mim dá certo, né, para fazer. Eu sempre organizo o que eu vou falar antes. Eu crio o slide, depois volto no slide, reviso o slide, né? Então, sempre me preparo bem antes de uma comunicação oral. Né? Eu tentar falar muito rápido, né? Quando você fala... Tem umas culturas que falam muito rápido. No Sul, por exemplo, onde eu morei, eles falam muito rápido, assim, principalmente quando se aproxima da fronteira ali, da Argentina e do Uruguai, eu nem conseguia entender direito o que eles falavam, ficava pedindo para repetir toda hora, e eu ficava rindo deles, que eles falavam muito rápido, e eles ficavam rindo de mim, porque eu sou mineiro e falo muito devagar, né? E como as palavras e tal. Então, eles se divertiam, meus alunos que eu dei aula se divertiram bastante comigo e eu também me diverti com eles. Era saudável as aulas, tá? Mas o mais importante é você, né, não falar muito rápido. Utilize exemplos para as explicações, né? O exemplo geralmente cola no nosso cérebro, né? Quando a gente consegue exemplificar aquilo que a gente está tentando explicar. Tá bom? Então, é importante que a gente tenha exemplo, essas conexões com a realidade, tá? Mantenha sempre o contato visual, isso é muito legal, né? Eu acho que é até educado, né? Você está falando com o público e você está olhando para o público, então você está falando com a pessoa, você está falando e está olhando para aquela pessoa, isso é muito importante para você, para demonstrar, inclusive, você buscar a atenção das pessoas e também mostrar para a pessoa quando você está escutando, que você está prestando atenção. Ok? Demonstre segurança e naturalidade. Isso, a segurança e naturalidade provém do seu conhecimento sobre o tema. Isso é óbvio, né? Se você não tem muito conhecimento do tema, você vai se sentir seguro, você não sairão naturalmente as explicações sobre aquilo que você está sendo dito, então estude bastante antes de se apresentar, né? E comunicar é se conectar ao outro. A conexão inevitável, a comunicação inevitavelmente na comunicação. Eu falo comigo mesmo, vocês, se vocês falam com vocês, mas de vez em quando eu fico falando assim comigo mesmo, né? Uma vez eu estava até no elevador falando comigo mesmo assim, né? E uma pessoa entrou e eu estava muito concentrado, eu estava falando, e depois que eu vi que a pessoa estava vendo assim, que eu estava falando comigo mesmo, eu falei, nossa, desculpa, eu sou meio louco, eu falo comigo mesmo. A pessoa, não é assim, eu também sou assim, e eu imagino que todas as pessoas são assim. Né? Às vezes a gente fala em voz alta ao invés de pensar. Agora, dicas para comunicação escrita. Planeje o texto antes de escrever. Eu costumo fazer um esqueleto assim, do texto, né? Cada um tem a sua forma de escrever, né? Mas eu costumo fazer um esqueleto do texto que eu vou escrever. Né? Sobre os pontos, o que eu vou pegar, pontos positivos, pontos negativos, né? Busco, geralmente, né, eu escrevo sobre coisas que eu tenho minimamente conhecimento, então eu fico buscando referências de outros textos, né? Eu faço muito isso, eu pego um texto científico, né? Por exemplo, eu pego um artigo científico, aí eu pego um artigo científico,
Aí pega lá esse artigo científico. Lá no final do artigo científico, ou do livro, né, tem as referências. Aí depois, lá no final, tem um artigo científico, um livro científico, eu tenho ali 20, 30, 50 outras referências sobre aquele tema. Então, eu fico fazendo conexões de um com o outro. Assim, eu uso muitas referências de textos que eu gosto, de artigos que eu gosto, dos livros que eu gosto, para ampliar meu conhecimento sobre aquilo. Tá? Utilize frases claras e objetivas, né? Tem muita gente que escreve assim, né? Todo texto de aluno que eu pego, de artigo, de monografia, estou entrando no discurso, né? Mas ainda alguns cursos ainda tem. Bom, eu sempre quando tem uma frase assim, gigantesca, assim, quando eu estou na metade da frase, eu perco o fôlego. Se eu estou lendo a frase, eu perdi o fôlego no meio da frase, a frase ela precisa de um ponto. Então, né, minimamente um ponto e meio. Minimamente um ponto e meio. Né? Então, quando vocês estiverem aqui, tem frases que elas são tão grandes, misturam tantos assuntos que as pessoas que estão lendo não conseguem entender. Tá? Evite o excesso de palavras difíceis. Né? E se vocês forem escrever, se vocês imaginarem que alguém pode não entender uma palavra que está, sei lá, no artigo científico que você vai fazer, use a nota de rodapé. Tá? Você pode ensinar as pessoas, né? Tem lá a palavra pedante, por exemplo, você tem lá a palavra pedante, você coloca uma nota de rodapé e lá embaixo na página você vai explicar pedante, eu vou falar agora, porque senão eu vou voltar isso. Revise o texto antes de enviar, né? O maior problema de revisar o texto na hora de enviar é que muitas vezes é o que se chama de visão viciada, né? Você leu tantas vezes aquele texto que seu olho começa a passar direto dos erros que se tem no texto. Tá? Então, para você revisar, muitas vezes eu gostava de fazer assim, quando eu escrevi algum artigo. Eu gosto de fazer assim quando eu escrevo algum artigo científico. Né? Hoje eu vou mais direto, assim, mas quando eu estava há algum tempo atrás, eu fazia assim, eu pegava, escrevia um artigo, deixava um artigo parado durante uma semana, 10 dias lá, não lia mais, não lia, lógico, eu fazia uma revisão durante o desenvolvimento, não lia, mas depois de 10 dias eu ia voltar a ler e pensava assim, não fui eu que escrevi. Aí eu li o artigo e a partir daí eu conseguia revisar direitinho. E atenção, a pontuação e a ortografia, porque conta muito isso também. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Tá? Aqui o que eu queria falar, nós já estamos acabando, tá? Aqui o que eu queria falar para vocês é a comunicação nas redes sociais. Né? O mundo, não existe um mundo hoje sem as redes sociais. Né? Eu tenho diferentes formas de você usar as redes sociais. Né? Eu nunca diria para vocês não usarem as redes sociais de alguém, inclusive tem países, né, criando legislações que proíbem até determinada idade usar a rede social, né? Tem algumas legislações novas surgindo, porque, de fato, a depender de como você usa a rede social, ela vai acabar te fazendo mal. Ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá? Então, muito cuidado como que vocês usam as redes sociais. Aí tem aqui uns itens aqui. Ideias se propagam rapidamente, né, que viralizam, né? É estranho, assim, eu acho, hoje tem uma palavra legal, né? Que foi criada recentemente, né? Que são os influencers. Caramba, né? Eu lembro a primeira vez, alguns anos atrás, quando eu ouvi essa palavra, né? Cara, influencer, né? Tal. Aí eu falei assim, pô, deve ser legal. Caramba, esse cara, né? Aí cheguei lá, o cara falando só bobagem, né? Assim, só coisas fúteis, assim mesmo, né? E depois de um tempo, assim, eu comecei a perceber que boa medida os influencers que a gente tem hoje no Brasil, eles só falam coisa fútil. Só coisas fúteis, assim. Então, assim, eu tô, assim, cara, então quer dizer
que para eu ser influencer, eu tenho que falar coisas úteis, coisas que são completamente descartáveis na minha vida, assim, né? Eu fiquei um pouco assustado nisso, né? Comecei a ampliar os estudos e hoje eu vejo, né, claramente, tem também pessoas que se utilizam das redes sociais de maneira, que são influências também, mas de maneira a ensinar nas redes sociais. Por quê? Porque hoje todos nós somos produtores de conteúdo. Quando eu comecei a estudar comunicação, lá no milênio passado, na década de 90, em 94 eu trabalhava na redação do jornal impresso. Parte de vocês nunca deve ter pegado um jornal impresso, né? Pode ser que ele até pare de existir. Há algum tempo, eu acho que a tendência é reduzir o número de impressos, como já tem reduzido o número de impressos, né? Mas antes era assim, quem falava era quem era dono de jornal impresso, dono de uma rádio, dono de TV. Era isso. Tá bom. Eu sou dessa época. E hoje não, hoje qualquer pessoa pode ter um jornal, qualquer pessoa pode ter um canal de televisão, qualquer pessoa pode ter uma rede social denominada de, sei lá, saúde em dia, de direito em família, de publicidade, aprenda publicidade, ou design de moda, sei lá. Qualquer um pode ter isso hoje, né? Então, muito cuidado com o que vocês estão vendo na televisão, estão vendo nas redes sociais, que tem muita gente que não tem capacidade de te passar a coisa e está passando. Inclusive, cuidado com isso aqui, com fake news. Né? As fake news são um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade hoje, que são as fake news. A gente repassar adiante coisas que a gente nem sabe se é verdade ou não. E vai ficar mais difícil ainda a partir da inteligência artificial. Por quê? A inteligência vai ficar cada vez mais difícil a gente diferenciar o que é um vídeo criado por IA e o que é um vídeo verdadeiro. O que é a minha voz verdadeira, o que é a minha voz criada por IA. Isso vai ser muito complexo daqui a alguns anos para a gente definir isso. Você já deve ter visto, né? Hoje, o que eu tenho visto muito, né, nas redes sociais recuperando, né, pessoas que, por exemplo, nem estão aqui mais, vídeos dessas pessoas serem criados, né, inteligência artificial, né, que são impressionantes. São impressionantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Em relação, eu pulei aqui, vou voltar aqui. A imagem pública. Tudo que é público, as pessoas vão montando uma ideia de como a gente é. Então, obviamente que as pessoas podem ter ideias diferentes, criar na mente delas ideias diferentes sobre quem somos, né? Mas vocês são futuros profissionais. Se vocês têm alguma coisa nas redes sociais que vocês acham que não deveriam ter, nesse momento, apague, enquanto dá tempo, né? Porque muitas vezes a gente, por empolgação ou por falta de conhecimento de qual mal isso pode causar para a nossa imagem como pessoa e profissional, a gente pode se arrepender no futuro. Então, cuidado, né? Com que se necessário, né? Você pode até separar as redes sociais, né? Criar uma conta nas redes sociais sua como pessoa para se divertir, né? Para entretenimento, e outra conta para você trabalhar com uma empresa, criar alguma coisa profissional para você, né? Você pode fazer esses testes, né? Ou se você tiver tudo em uma coisa só, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque o ambiente virtual não é terra de ninguém. Você não pode achar que você está ali porque não tem ninguém do seu lado naquele momento, que você pode escrever ou tecer comentários, né? Com muito cuidado com os comentários que você tece, né? As pessoas hoje, no mundo hoje está... Eu acho que a gente está regredindo em alguns pontos que a gente tinha deixado para trás, né? Essa guerra que está acontecendo nesse momento, por exemplo, né? Acho que a gente esqueceu um pouco das consequências, né? Que uma guerra pode trazer para a humanidade, né?
estou muito receoso, né? Imagino que vocês devam estar também, porque ninguém sabe hoje até onde vai essa guerra que está acontecendo nesse momento. O que se sabe é que já tem dois pontos distantes, né? Dois países que são muito longe um do outro, em guerra direta, né? A guerra está se expandindo para países que inicialmente não estavam, né? Eu acho que é muito perigoso isso. A gente está entrando no caminho, acho que a gente, o tempo, né, infelizmente, eu acho que está apagando as consequências que tiveram as grandes guerras que a gente viveu no mundo. E hoje, muito mais conectado, né, mais próximo, né? Tem um livro que fala isso, né? O mundo é plano, né? Que hoje, o que eu estou escrevendo na rede social, alguém lá nos Estados Unidos, na Argentina, na Alemanha, no Japão, pode ver, mas eu posso ter conhecido no outro lado do mundo, e eu faço um post lá, e esse post viraliza no outro lado do mundo. Eu acho muito perigoso isso que está acontecendo, em escala global, e aqui no Brasil, eu acho muito perigoso o que está acontecendo em escala nacional, essa polarização que a gente tem hoje o meu candidato é o melhor, o seu candidato não vale nada, o meu que vale muita coisa, né? Eu vou falar para vocês que eu penso, vocês precisam concordar, cada um tem o direito de pensar e de achar isso, né? O meu candidato é bom, o meu candidato é ruim, assim. Eu acho que essa visão, desse modelo político do Brasil, eu vou sempre encontrar argumentos que o meu candidato é bom e que o outro é ruim. E a outra pessoa vai sempre encontrar argumentos que o candidato dela é boa e que o do outro é ruim. Isso é fato. Então, a envergadura política que a gente tem no país das dimensões continentais do Brasil, eu sempre vou ter divergências em relação a isso. E o que eu tenho certeza disso, né, é que nós somos os maiores prejudicados. Por quê? Porque quando a gente cria essa polarização, né, acaba jogando para debaixo do tapete o que o sistema político como um todo não consegue evoluir, porque os políticos fazem as leis hoje para eles mesmos. Os políticos não criam medidas leis para beneficiar a sociedade. Para mim, isso ainda é uma utopia. Né? Eu acredito que a gente evoluiu mesmo, nossa democracia tem 40 anos, né? 40 anos, mais ou menos, né? Que a gente voltou à democratização brasileira. Mas tem um monte de coisas que a gente ainda está aprendendo como democracia. Tem democracias centenárias no mundo, né? Então, a gente tem que aprender muita coisa, e uma das coisas que a gente tem que aprender é que, muitas vezes, os políticos se utilizam da forma de comunicação massiva, né? E a forma de comunicação direcionada para tentar nos convencer de coisas que não são verdadeiras. Tá? E aí pense na consequência antes de postar. Isso eu já falei um pouco atrás, né? Então vamos adiante. Comunicação e imagem profissional. Isso aqui eu falei muito, né? Cuidar com a sua forma de se expressar, não utilizar ofensas, né? Eu aprendi isso na academia, né? Antes eu tinha uma dificuldade de, quando as pessoas discordavam de mim, assim, de entender, né? Que a pessoa tem todo o direito de discordar de mim, não tem problema algum de discordar de mim. Eu só me reservo o direito hoje de discordar da pessoa também, né? Eu até gosto de algumas discordâncias, eu gosto de alguns debates, assim, eu acho. A ciência evolui para os debates, né? Senão a gente ainda estava lá na época. A ciência existe para resolver os problemas da sociedade. Se eu ficar pensando que a ciência é estática, que ela não evolui, a ciência vai estar parada lá, a gente estaria até hoje andando de carroça. Carroça é a ciência para criar uma roda, tração animal, depois vem o vapor, depois vem o automotor, né? Agora tem o trem-bala, tem o avião, né? Então, tudo isso é fruto da ciência. Se não tivesse debate, como que eu posso melhorar a carroça? Como eu crio um motor de combustão, né? Então,
Eu gosto muito disso, tá? Ofensas, é óbvio, né? Ofensas não cabem nem no ensino superior, nem e muito menos na nossa vida pessoal. Você ofender uma pessoa, você já perde mesmo que você esteja certo, você vira, não sei, não apoio preconceito, né? Você nunca sabe quem está do outro lado, né? Se você é um profissional formado no ensino superior com preconceito, é uma coisa que não combina muito, não. Tá? Você pode ter argumentações que levam a discordâncias, né? Eu digo do que alguma pessoa fala. Agora, o preconceito é uma coisa completamente diferente. Eu acho que o mundo hoje está mais aberto, mas ao mesmo tempo que o mundo está mais aberto, ele também está mais preconceituoso. É um paradoxo que existe mesmo. Porque os preconceituosos hoje eles têm as ferramentas de comunicação que as pessoas que não são têm também. Tá? Somente conteúdos positivos, né? O mundo é do jeito que você vê, e o mundo é do jeito que você enxerga. Então, tudo que está chegando para você, você pode ver de maneira positiva ou negativa. Isso influencia diretamente na sua relação com o mundo, né? Seja construtivo, né? Seja uma pessoa que ajude sempre a construir, não destruir, né? E construir a sua imagem profissional. Desde já essas relações que vocês vão ter com os colegas, com os professores, com as pessoas, você fala assim, você tem sua família, você chega lá, eu estou fazendo curso de enfermagem, eu estou fazendo curso de direito. Né? Aí as pessoas começam, olha, está fazendo curso de direito, ó, que legal, e o que você está mais gostando? E você começa a construir sua imagem profissional, seja dentro ou fora da família, com as pessoas, né? Então, é muito importante que desde o primeiro dia que você pisar na academia, você fazer isso. Isso aí, alguém... Ah, tá, o extremismo está... eu estou preocupado, estou muito preocupado com o que está acontecendo, muito preocupado mesmo. Bom, aqui. Bom, ó, certinho a hora. Acho que eu falo demais, mas hoje eu não falei demais. Quer dizer, eu falei demais, mas falei dentro do tempo que eu estava esperando falar, tá? Eu queria só, antes de terminar, assim, saber se vocês têm alguma observação, se vocês têm sei lá, querem discordar de alguma coisa. Não pode me xingar nem preconceito comigo, que eu sou velho, essas coisas. Mas vocês podem, eu queria ver de vocês, o que vocês acharam, isso, vou deixar aberto aí para vocês. Vocês estão com vergonha, né? Vocês ficam com vergonha. Bom, já que, né, como disse a palestrante lá no início do curso, a gente não pode perder as oportunidades. Eu gosto muito dessa parte de comunicação, né? Até o que eu comentei no dia da minha apresentação lá, eu fico muito nervosa às vezes quando eu vou conversar, parece que o coração vai sair pela boca, e a gente, quando consegue falar calmamente, você consegue se expressar melhor para o outro, faz toda a diferença. O outro te entende. Eu lido com isso no meu dia a dia, porque eu trabalho com a parte de financiamento de veículos, então eu lido com pessoas, desde que pessoas leigas e aquelas que sabem, inclusive, mais que eu. Então, às vezes eu vou explicar uma coisa para mim que é muito simples, um pequeno detalhe, eu falei, a pessoa não entendeu, eu tenho que voltar e reexplicar de uma forma mais clara, calma, detalhada para ela entender. Porque isso faz toda a diferença na hora de finalizar aquilo que eu estou fazendo, né? Então, assim, eu gostei muito da sua aula. Confesso que na parte de fonoaudiologia, o que mais me atrai é a parte da comunicação. Estou conversando com você agora, eu ainda não sei trabalhar a minha respiração. Isso é muito importante a gente trabalhar. Ainda mais que tem uma ansiedade, para falar pausadamente, saber falar, se expressar, eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de português,
fui professora de matemática, mas acho que eu devia ter feito português, porque eu acho muito interessante a forma de você colocar as palavras, de você se expressar. É, assim, magnífico. Obrigada. Uai, obrigado a você, ué. Você deu uma aula aí, mas você achando que tá com dificuldade de se expressar? Eu Então, estou conversando com você e me trabalhando ao mesmo tempo, entendeu? isso, com o tempo fica natural. O treino, o hábito, não sei como que vocês vão chamar. E a fono, eu gosto da fono, meninos. Eu acho um curso engraçado, né? Que jornalismo, publicidade, são cursos sociais, mas eu sempre achei, e fono da área da saúde, né? Mas sempre achei próximos cursos assim, né? Eu gosto de fono. Eu só não teria capacidade de fazer fome, que a área da saúde eu fico com medo, eu tenho medo de injeção, tenho medo de sangue. Então, eu nunca faria a área da saúde. Mas eu acho que é legal. Eu gosto muito, na parte da fono, eu acho que eu vou ir mais para o lado dessa parte da comunicação, porque eu gosto muito, igual eu falei, principalmente para mim. Eu preciso começar por mim, tem muita coisa que eu preciso melhorar em mim, para depois fazer com o próximo. Boa noite, gente. Eu, por outro lado, também concordo com a colega aí, eu tenho que trabalhar bastante a forma fonética minha de falar, porque eu tenho um hábito muito de atropelar, às vezes, as palavras, de falar muito rápido. Como ela disse, a nossa colega aí, sobre a questão da respiração. Eu meio que disparo na primeira e vou. Entendeu? Então, assim, como eu trabalho, por exemplo, sou técnico de enfermagem, e algumas coisas que você disse aí sobre a questão de linguagem, a gente não deve usar muita linguagem muito técnica. Assim, de fato, eu, na área da enfermagem, às vezes eu vou abordar um paciente, eu não posso usar termos técnicos com aquele paciente, porque, obviamente, não vai conhecer. Então, assim, a gente acaba colocando algumas palavras que algumas pessoas até falam que está errado. Então, aí eu vou te pergunto, na nossa condição, como eu também estou fazendo fono, a gente vai abordar alguns pacientes que, obviamente, não teremos que falar tão tecnicamente. Obviamente, usar alguns termos, como, por exemplo, eu uso lá um termo bem básico. Eu não vou chegar perto de um paciente, eu vou ferir os seus sinais. Ele vai rir da minha cara, concorda? Então, eu tenho que dizer para ele, mas é verdade. Olha, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer a sua pressão, vou furar seu braço, né? Então, não vou fazer algumas coisas nesse sentido. E, às vezes, até os meus pacientes até gostam muito dessa forma que eu falo. Aí eu te pergunto, nós, na condição de fono, futuramente, nessa abordagem, pode ser abordado também, assim, de um termo assim, mais divertido, que é o meu jeito de ser, de abordar o paciente. Claro, cada profissional tem um perfil diferente. Isso, e é muito bom isso. É o que eu vou até retornar. Todos nós, clientes de famílias diferentes, temos culturas diferentes, temos formas diferentes de nos comunicar com o mundo. Então, a maior vantagem que você tem como profissional, vai ser você mesmo. Você não tentar ser uma pessoa que você não é. Isso não dá certo nem na vida pessoal, nem eu realmente fujo um pouco dos padrões da questão de técnico. Por exemplo, eu sou do tipo muito brincar com o paciente, abordar ele de forma, até mesmo abraçá-lo, já me falaram que não é fácil fazer. Mas ali o paciente está na condição já debilitado, se eu já chegar simplesmente com a cara fechada, olha, vou fazer um remédio aqui em você, simplesmente ele não fala nada com ele, eu acho que muito frio. Então, eu sou muito conectado a questão de abraço, eu abraço ele. Eu já chego, por exemplo, com a minha bandeja de remédio lá, já viro no quarto alto, falo, gente, trouxe um monte de presente para vocês, vocês sabem que é remédio. E todos até sentem mais à vontade, mais acolhidos nesse sentido, de não usar muitos termos técnicos. Eu uso muito termo bem popular, de forma a entender aquele paciente leigo de um idoso ou uma criança, né? Perfeito. Eu até vim aqui só para corroborar com o que você está falando. Como eu não sou da área da saúde, eu colei aqui. Mas eu sabia, mas não sabia o nome, que é isso aqui. Ó. A felicidade libera um quarteto de neurotransmissores. Dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, que ativa o sistema de recompensa cerebral. Ou seja, a felicidade, ela faz parte do desenvolvimento das pessoas que alguém da área da saúde vai atender. Tem filmes sobre isso, né? O que eu estou me lembrando assim, rapidamente é o Pat Adams.
tá? Depois, se vocês, quem não viu ainda, quiser ver, é um filme muito bacana, que ele mostra que a felicidade, ele aplica, ele é um médico, né? Aí ele vai ao hospital e trabalha com pacientes e chama o paciente pelo nome, e naquela época médico chamava de número, né? Então, acho que é um filme muito legal, que quem não viu ainda, vale a pena ver, e quem já viu, veja de novo com o olhar do curso que você está fazendo, que você vai encontrar sempre coisas novas. Beleza? Então, siga em frente, você está no caminho certo, geral. Geral. Obrigado. Mas, Ei, professor, boa noite. Você não explicou para a gente o significado de pedante. essa é a última coisa. Bem lembrado. Essa é a última coisa. Eu queria que vocês... Eu quero que vocês expliquem. Vou voltar lá, deixa eu ver as Se a mensagens. gente for olhar, considerando as respostas que nós colocamos, é a gente ser verdadeiro. A gente, como é que eu te explico? Talvez eu vou falar até o contrário do que é o pedante, né? Nós não somos pedantes, nós não somos pessoas que falamos algo do contrário daquilo. Eu não sei o que é essa palavra, não sabia, né? Mas deu a entender o seguinte, vamos ver se eu vou conseguir falar. Se nós não contamos mentira, vamos dizer assim, a gente falou a verdade, só eu realmente não sei. Eu exprimi aquilo que realmente eu não sei, ué. Exatamente. Certamente vocês já se encontraram com pessoas pedantes e certamente vocês vão se encontrar com pessoas pedantes o resto da vida de vocês, né? E o que são essas pessoas pedantes? Pessoas pedantes são as pessoas que não sabem determinada coisa e fingem que sabem. São pessoas que... Por isso que eu falei, quando vocês deram a resposta, eu não sei. Eu falei assim, gostei das respostas de vocês, né? Que é como se eu tivesse feito a pergunta assim, o que é pedante? Aí alguém fala, pedante. Eu estudei o que é pedante uma vez, quando eu fiz o ensino médio, que aí minha professora estava na aula lá de sociologia, aí o professor estava falando, né, da relação entre os filósofos, e começa a enrolar, né, e acaba não falando o que é. Então, o pedante é quando você finge saber o que você não sabe. Resumindo sinteticamente é isso. Pessoa que fala o que não sabe fingindo que sabe. É isso. Engraçado, eu já vim de uma cultura dessa palavra pedante, é aquela pessoa que se fala demais da conta e até, de certa forma, atropela o respeito àquela outra pessoa. Ah, você é pedante, você... Sei lá, eu acho que é esse dentro da cultura que eu acho que eu recebi, que eu acho que pedante seria isso, a pessoa que atropela um pouco o respeito daquela pessoa. Tipo, fala demais, digamos assim. Isso eu acho que... Eu acho que o significado de pedante principal pode ter esse significado também, mas o principal é isso mesmo. Pessoas que não sabem uma coisa e fingem que sabem. Tá? O que fala demais deve ser o pedante, alguma colocação que foi feita disso. E, por exemplo, isso que eu acabei de explicar. E aí, ao invés de falar, dar a resposta pedante, é quem fala que sabe o que não sabe. Lá no ensino médio, o professor me falou. Então, a pessoa está enrolando para não dizer o que sabe. Gente, nunca tentem mentir para uma pessoa falando que você não sabe, né? Porque a pessoa pode descobrir isso e a pessoa nunca mais vai confiar em você. Eu não acho feio você falar que não sabe, não. Eu não vejo problema algum. E falar assim, não sei o que é isso, né? Não vejo problema algum. Até porque eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo, né? Quer um exemplo? Hoje está fácil os exemplos, quando eu uso também uns exemplos assim, de novas tecnologias, assim, tem umas coisas no celular, tem umas coisas em televisão, né? Eu tenho 3 filhos, um deles tem 12 anos. Aí eu pego assim, entrego na mão dele de 12 anos, você me ensina a fazer isso aqui. Não tem problema algum de não saber. Eu acho que não é demérito nenhum não saber as coisas. Eu acho demérito você fingir que sabe o que você não sabe. E para um profissional, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Você fingir que você sabe o que você não sabe. Tá bom?
Bom, mais alguém? Tá bom. Pessoal, eu também gostei muito da aula, tá? Queria agradecer, eu sei que hoje o nosso tempo, né, é muito corrido hoje, né? A gente tem que fazer muita coisa, então vocês reservaram aí 1 hora e pouco para estar aqui. Obrigado, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Durante o semestre, se vocês quiserem fazer contato comigo, pedir dicas e darem sugestões, eu também agradeço muito. Beleza? Não, não é não. Essa disciplina é AD, né? Essa disciplina, porque tem 2 modelos. Uma disciplina é AD, ela tem aula às vezes. Uma disciplina totalmente à distância. E vocês, né, e cursos semipresenciais, né? Tem disciplinas que tem aulas semanais. As minhas aulas vão ser às vezes. Tá bom? Vocês não vão ter que me aguentar. Mas tá. Abração para vocês, viu? Tchau. Boa semana, bons estudos. Até a próxima.